11 Punição. Giro. Depois do meu encontro com Izuku na sorveteria, eu fui para casa. Passei o caminho todo pensando na nossa conversa e durante toda a viagem eu fiquei totalmente vermelha. Cheguei até a ser abordada por uma senhora que perguntou se eu estava com febre ou coisa do tipo. Agora eu me encontro deitada sobre a minha cama pensando sobre a vida. A minha paixão adolescente que eu tinha certeza que eu nunca iria conhecer é também um menino que eu gosto e que flerta comigo. Isso é simplesmente incrível. Os meus dois amores de adolescência são a mesma pessoa. Não posso acreditar nisso. Olho para o lado e vejo meu telefone, pego mesmo e começo a jogar alguma coisa para distrair, mas acaba não dando muito certo. Minha cabeça ainda estava a mil. Eu não parava de pensar em todas as vezes que ficava falando sobre o Deku para o Midoriya. Agora faz sentido o motivo de ele ficar tão estranho sempre que eu elogiava o cantor. Com os pensamentos a mil, estava perdendo várias partidas e ficando meio irritada, então desisto dos jogos. Preciso achar alguma maneira de esfriar a cabeça. Passam-se 5 minutos e não achei nenhuma maneira de me acalmar. Então recebo uma mensagem de Momo. Eu havia comentado com ela que iria sair com Midoriya. Na mensagem ela perguntava se tinha ocorrido tudo bem no meu encontro. Novamente pego meu celular e abro a minha lista de contatos. Vou descendo na lista até encontrar um contato salvo como Momo. Contar para alguém sobre o que aconteceu deve me acalmar e ajudar a pôr os pensamentos no lugar. Meu polegar vai em direção ao contato de Momo e, assim pressionando o nome da garota, procuro a opção ligar na tela. Assim que acho novamente, meu dedo se direciona contra o botão, mas eu paro o dedo no meio do caminho. As palavras de Midoriya vêm em minha cabeça antes de eu iniciar a ligação. Você não pode contar para ninguém. Tá bom. Foi o que o garoto disse antes de me revelar o seu precioso segredo, e eu estou prestes a atrair a confiança dele. Eu não posso fazer isso. Afinal ele confiou em mim. Levanto da cama e coloco o celular na cômoda e depois vou tomar um banho para relaxar. Por pouco não revelei o segredo do Izuku. Midoriya estava sentado tranquilamente no sofá assistindo a um filme. Minha mãe estava fora de casa. Ela resolveu ir ao cinema junto de Toshinori. Estava assistindo a uma noite no museu. De repente meu celular começa a vibrar e fazer barulho. Pegou o celular e percebo que era um número desconhecido. Pego o controle, pauso o filme e, mesmo entrando meio apreensivo, atendo a ligação e ponho o celular na orelha. Ligação on. Alô? Ei bro. Tudo tranquilo? Aqui é o Kaminari. Oi Kaminari, eu estou bem. Com o que posso te ajudar? Então, pode ser que eu tenha escutado você flertando com a Jiro depois da batalha de bandas. O esverdeado fica totalmente vermelho ao saber que alguém escutou seus flertes com a Jiro. É mesmo? Sim. E bem, eu gostaria de sua ajuda. Minha ajuda? E agora? O que Kaminari vai querer? Será que ele vai ameaçar contar para toda a sala e me obrigar a fazer as lições dele? Pensava. Isso. Eu quero que você me dê uma força para chegar em uma garota. Oh, é só isso. Certo, eu posso te ajudar. Bom, primeiro eu preciso de algumas informações, tipo, como é seu relacionamento com a garota? E quem é a garota? Bem, na verdade não tenho um relacionamento com ela, eu diria que somos conhecidos. Eu acho que você não vai conhecer, ela é de outra sala, o nome dela é Ibara Shiozaki. Outro dia eu estava distraído, como sempre, e trombei com ela no corredor. A Ibara. Eu conheço ela. Um dia eu estava passando no corredor e me perguntaram se eu era irmão dela porque nós dois temos os cabelos verdes. Enfim, o que eu faço? Ué, conversa com ela. Mas mostra que não quer só amizade, senão você vai acabar ficando na friendzone. E como eu faço isso? Se você quiser eu posso apresentar você para ela, então você pega e fala assim, você tem certeza que isso vai dar certo? Claro. Tava guardando para usar com a Jiro, mas vou te dar essa força. Só toma cuidado para não trocar as palavras. Tá bom, segunda-feira eu te apresento para ela, ok, valeu bro. De nada, até segunda. Ligação off. Encerro a ligação e, aproveitando que o filme estava pausado, levanto do sofá e vou fazer mais pipoca. Quebra de tempo, estou na frente da escola, afinal era segunda-feira. Durante o fim de semana não tive qualquer contato com Jiro, tive vergonha de falar com ela depois de nosso encontro. Caminho um pouco pela escola até que encontro Kaminari em frente à porta da sala e vou cumprimentá-lo. Ei Kaminari. Tudo bem? Ei bro.
Comigo está tudo bem. Vamos lá. Para onde? Falar com a Ibara. Você quer ir lá agora? Faltam 10 minutos para com a aula do Aizawa, e você sabe como ele é a respeito de atraso. Não é melhor esperar o intervalo? Eu sei, mas se a gente for esperar o intervalo eu vou perder a coragem. Olho de relance para o horário através do meu celular. Ok, mas vamos rápido. A sala dela é no andar de baixo. Ia. Vamos logo. Eu e Kaminari fomos correndo até o andar de baixo. Péssima escolha, acabamos sendo parados por uns alunos do 3º ano que diziam o quanto é irresponsável correr pelos corredores, mas após dizer que não queríamos nos atrasar para a aula do professor Aizawa, eles não fizeram mais nenhuma pergunta e nos deixaram passar. Depois de correr por um tempinho, Kaminari e eu finalmente chegamos na sala 1B, a sala de Ibara. Por sorte nos encontramos a garota do lado de fora da sala, se preparando para entregar. Ei! Ibara! Grito e a garota se vira para mim. Olá, Midoriya, ela diz com um sorriso amigável. Fico de frente para a garota e do meu lado estava Kaminari. Olá, Ibara, tudo bem? Sim, eu estou bem. Ficamos os três em silêncio por um tempo até que Kaminari me dá uma leve cotovelada. Ah, é? Queria te apresentar meu amigo. Dessa vez eu dou uma cotovelada em Kaminari. Bem, sou Denki Kaminari, Ibara Shiozaki, prazer. Fala para ela o que você é, Kaminari. Eu sou artesão, mas pode chamar só de arte porque o tesão perdi quando eu te vi. Olho para o Kaminari com uma cara de espanto. Só toma cuidado para não trocar as palavras, bem que o Midoriya avisou, refletia o loiro. Em silêncio eu e Kaminari encarávamos Ibara, esperando a reação dela. Dê desculpa, eu troquei a ordem. Certo, foi bom te conhecer, Kaminari. Te vejo por aí. Ela diz dando leves risadas. Claro. Dou outra leve cotovelada no loiro. Vê, você pode me passar seu número? Sim, achei que não ia pedir. Enquanto os dois trocavam os números eu olho no celular e vejo que faltavam 2 minutos para o início da aula do cantor Eraserhead. Certo, Kaminari, vamos. Logo, não quero ter que pagar nenhum castigo do professor. Oh, ok. Até mais, Ibara. Até. Após se despedirmos, o loiro e eu começamos a correr desesperadamente em direção à sala na esperança de chegar antes de Aizawa. Quando chegamos em frente à porta da sala, reparo que o corredor estava totalmente vazio. Isso era um mau sinal. Bato na porta da sala, esperando ser recebido por Ida, que me daria uma breve bronca, mas depois me deixaria em paz. A porta começa a se abrir e do outro lado da porta o professor Aizawa me encarava com seu clássico rosto inexpressivo, porém era visível uma pitada de raiva. Midoriya e Kaminari, o que faziam fora da sala? Deixa para lá, apenas entrem e prestem atenção na aula. Então não vai ter nenhuma punição. Quase me esqueci da punição, dou uma cotovelada em Kaminari. Bom, vocês sabem do grande show que a UE faz, né? Kaminari e eu acenamos positivamente com a cabeça. O show tinha uma audiência gigantesca e eu realmente não sabia o que fazer quando chegasse o dia do show, mas parece que esse problema se resolveu sozinho. Provavelmente a Aizawa vai nos proibir de participar do show, então eu não terei que me apresentar. Eu andei pensando, quem iria encerrar o grande show da UA? Sabe, é uma grande resposta. O final do show é quando a audiência está maior. O professor olha para nós dois e dá um sorriso, ou pelo menos uma tentativa de sorriso. Achei quem irá encerrar o show. Kaminari fará a penúltima apresentação e Midoriya fará a última. Eu fico paralisado, minha pressão diminui e eu fico meio tonto. Só de imaginar em encerrar aquele show imenso me faz quase desmaiar. Agora entrem antes que eu faça vocês encerrarem os shows dos próximos 2 anos também. Ainda meio estântico eu me dirijo até a minha carteira e me sentei, peguei minha garrafa da água e viro-a por inteiro. Isso só pode ser um pesadelo. 12 conselhos de um amigo. Anteriormente, achei quem irá encerrar o show. Kaminari fará a penúltima apresentação e Midoriya fará a última. Eu fico paralisado, minha pressão diminui e eu fico meio tonto. Só de imaginar em encerrar aquele show imenso me faz quase desmaiar. Agora entrem antes que eu faça vocês encerrarem os shows dos próximos 2 anos também. Ainda meio estântico eu me dirijo até a minha carteira e me sentei, peguei minha garrafa da água e viro-a por inteiro. Isso só pode ser um pesadelo. Agora Midoriya depois de passar o choque do que a Aizawa havia me sentenciado, eu me acalmo um pouco e resolve prestar atenção no que o professor dizia.
Como eu ia dizendo antes de ser interrompido, eu sei que é meio repentino, mas infelizmente vocês terão que, todos da classe engoliram em seco, escolher um representante de classe. Finalmente uma atividade normal. Eu quero ser representante. Nem vem. O representante vou ser eu. Calem boca. Eu serei o representante. Pessoal, se acalmem. Vamos decidir isso em forma de votação. Disse Ida. Mas assim todo mundo votaria em si mesmo. É verdade. Alguém tem uma ideia melhor? Então está decidido, vai ser em forma de votação. Tem algum problema, professora Isava? Desde que não me incomodem, não vejo problema algum. Vamos começar. Quebra de tempo. Havia se passado um bom tempo desde o início da votação e agora estavam contando os votos. Bem, o representante será o Izuku Midoriya com 4 votos e a vice será a Yaoroso com 3 votos. E eu ganhei. Sim, meus parabéns, Midoriya. Obrigado. Então o sinal do intervalo bateu e todos se retiraram da sala em direção ao refeitório. Chegando no refeitório, peguei meu lanche e sentei em uma mesa junto de Ida, Uraraka e Kaminari. Percebi que de vez em quando Kaminari ficava soltando uns olhares para Ibara. Estávamos tendo uma conversa bem agradável quando o alarme começou a tocar. Sofremos uma invasão de nível 2. Pedimos que os alunos mantenham a calma, soava o alarme. Todos os alunos começaram a correr desesperados tentando evacuar o refeitório. Em meio a todo o alvoroço, notei que Ida não havia mexido um músculo. Ida, como você está tão calmo? Porque eu entraria em pânico com a invasão de alguns fãs? Como assim? Vocês não leram um manual do estudante? Nem ferrando. Aquilo tinha umas 200 páginas. Respondeu Kaminari. Bem, um alerta de nível 2 indica que alguns fãs invadiram o campus. É apenas isso. Ah, devemos avisar aos outros. É mesmo. Então Ida sobe em cima da mesa e começa a gritar, chamando a atenção de todos os alunos que estavam apavorados. Não se desesperem. Esse alerta apenas quer dizer que algum fã invadiu o campus. Logo todo mundo ficou mais calmo e voltaram a comer normalmente. Então Ida desceu da mesa e voltou a se sentar no banco. Ida, sim? Como você consegue? Não entendi sua pergunta, Midoriya. Como você consegue ter todos te encarando e mesmo assim não gaguejar e nem ficar nervoso? Oh, na verdade eu fico bem nervoso sim, Midoriya. Mas o truque é não deixar ninguém perceber o quanto você está desconfortável. É como fingir que eu não tenho vergonha? Sim. Bem, também tem o fato de que desde quando eu era pequeno eu vivia cercado de pessoas. Sério? Minha família tem diversos empregados. Então tive que aprender a controlar meu nervosismo em meio a tantas pessoas. Parando para analisar, seu irmão é o cantor e ingênuo. Sim. A minha família tem um grande histórico com a música. E em particular, meu irmão é uma inspiração imensa para mim. Eu só resolvi virar cantor para poder ser igual a ele. Entendi. Você tem problemas com timidez, Midoriya? Sim, eu recomendo que você faça apresentações voluntárias. Meu pai também tinha problema com isso, então ele começou a fazer algumas apresentações em lugares como hospitais, casas de repousos, orfanatos. Isso me ajudaria a me acostumar em ter um público. Além de que, as pessoas desses lugares são muito gentis e você não sentiria tanta pressão. Sim, muito obrigado pelo conselho, Ida. É para isso que servem os amigos, não? Novamente o sinal bate, demarcando o fim do intervalo e todos os alunos voltam para suas classes. Ao chegar na classe percebo que o professor ainda não estava na classe e resolve fazer um pequeno anúncio. Vou para a frente da sala e todos começam a me encarar. Sinto um frio imenso na espinha, mas mesmo assim tomo coragem e começo o meu anúncio. E eu agradeço muito a todos que votaram em mim como representante, mas eu quero renunciar. E indicar o Ida no meu lugar. Todos começam a me encarar com um olhar confuso, mas logo sorriem em sinal de que apoiavam a minha decisão. Midoriya, você tem certeza? É claro. No refeitório você provou que é o mais apropriado para ser o representante da 1A. É verdade. Bem, se todos estiverem de acordo, eu aceito o cargo. Alguém contra? Ninguém disse nada. Sendo assim, parabéns, Ida. Volto ao meu assento, porém, no meio do caminho sou parado por uma mão sobre meu ombro. Olho para o dono da mão e reparo que era Ida. Obrigado, Midoriya.
É para isso que servem os amigos, não? Digo com um grande sorriso que é respondido pelo maior. Então sigo para minha carteira. Passados 5 minutos o professor Aizawa entra na sala e notificamos para ele a mudança, ele apenas respondeu com um tanto faz e seguiu normalmente com a aula. Quebra de tempo, estávamos no final da aula quando o professor Aizawa resolveu fazer outro anúncio muito importante segundo ele. Bem, alunos, gostaria de informar que, semana que vem nós iremos ao IC. Professor, o que seria o IC? Como vocês sabem, muitos cantores fazem shows e videoclipes onde eles cantavam e dançam, certo? Sim. E por esse motivo a UA criou o IC, que abreviado quer dizer Instituto de Coreografia para Iniciantes. Uau! Semana que vem teremos aula lá, então se preparem. E como os ônibus escolares estão precisando de manutenção, não teremos aula amanhã. Ok. Estão dispensados. Os alunos começam a se retirar da sala e ir para suas casas. Como de costume, eu faço o trajeto com Jiro. O conselho de ida não saia da minha cabeça, afinal era uma ótima ideia, e logo eu teria que encerrar um grande evento. Uma ideia se passa pela minha cabeça, como amanhã não teria aula, seria uma boa ideia eu começar meu treino para diminuir a minha timidez. Porém eu não queria ir sozinho, então resolvo chamar Jiro para me acompanhar. Jiro. Fala, você vai fazer alguma coisa amanhã? Infelizmente já tenho um compromisso marcado. Vou ir visitar meu primo no hospital, ele está internado desde semana passada. Entendi. Ele disse que é bem chato lá, apesar de ter outras crianças para ele brincar. Outra ideia passa pela minha cabeça. Qual é o hospital em que ele está internado? Ele está internado no hospital XXXX, por que a pergunta? Por nada. Bem, minha estação chegou, até depois Midoriya, disse saindo do trem, até. 13 lembranças. Midoriya hoje acordei bem cedo, qual seria um motivo? Eu decidi seguir o conselho de ida e fazer uma apresentação em um hospital, assim além de progredir com o meu problema de timidez eu ainda passo um tempo com Jiro. Depois de escutar ela falando que iria ir ao hospital visitar o primo dela, eu resolvi fazer minha pequena apresentação lá. Depois de acordar tomei meu café, peguei o número do hospital na internet e liguei para o hospital. Uma moça bem simpática me atendeu e após eu perguntar sobre meu ato voluntário, ela disse que as crianças iriam amar e falou que eu estava autorizado a ir qualquer dia. Quando falei que ia ainda hoje, ela tomou um breve susto, mas ficou bem animada e disse que avisaria as crianças. Conversei bastante com ela a respeito disso e no final ficou marcado de eu ir às 13h30. Olho para o horário marcado em meu celular e vendo que ainda eram 11 resolvo treinar um pouco com meu violão. Decidi levar o violão ao invés da minha guitarra para não incomodar o restante dos pacientes. Jiro, acordei mais ou menos às 9h30, tomo café e vou assistir um pouco de TV. Depois de ver desenhos por um bom tempo eu me levanto e vou tomar um banho, afinal hoje vou ir visitar meu primo no hospital. Fiquei meio triste em ter que recusar o possível pedido para sair de Midoriya, mas faz um tempo que eu não vejo meu primo. Depois de tomar um banho e me arrumar, encontro com minha mãe, também arrumada na sala. Ela também vai ao hospital visitar o meu primo. Quando chegamos no hospital era por volta das 13h. Eu estava conversando com meu primo e ele estava bem animado. Era de se esperar que ele estivesse animado, afinal ele tinha visitas, mas ele estava animado demais, então resolvi perguntar qual era o motivo de tanta animação. Ei primo, o que foi? Por que você está tão animado hoje? Bem, a tia da recepção disse que hoje vai vir alguém fazer uma apresentação para as crianças do hospital. Não é demais? Você e essa mania de chamar todo mundo de tia. Eu tinha a mesma mania quando era menor, kkkk. Então é por isso que você está tão animado. Sim. Vai ser muito legal. Imagino quem tem um coração tão bom desse jeito. Midoriya agora eu me encontro no meio da recepção do hospital, estava aguardando até ser chamado pela recepcionista. Em minhas mãos estava meu precioso violão. Parando para pensar, essa não é a primeira vez que eu venho a um hospital com um violão. Autor um flashback com o pequeno Midoriya de 9 anos. Passou mal durante e agora teria que ir ao hospital. Ele se negava a ir pois ele tinha medo de hospitais, mas acabou concordando quando sua mãe disse que deixaria ele levar o seu violão. Chegando no hospital, um doutor atendeu o garoto e disse que ele teria que passar a noite no hospital.
O garoto começou a chorar pois sua mãe não poderia ficar com ele por conta do trabalho noturno dela, mas não adiantou muito pois o garoto estava bem doente. Após sua mãe dar um grande abraço no pequeno e prometer que voltaria para buscá-lo de manhã, ele se acalmou um pouco. O doutor levou ele para a área infantil onde haviam cerca de 6 crianças na mesma sala. Quando adentrou a sala, o pequeno Midoriya sentou em uma cadeira no canto e ficou em silêncio. Nessa época ele já era bem tímido, ainda mais com uma multidão de crianças. Em meio aos seus pensamentos, o garoto começou a tocar seu violão e cantar uma música que se passou pela sua cabeça. Ao fim da música, Midoriya acorda de seus pensamentos e repara que as outras crianças estavam sentadas em volta dele com pequenos brilhos nos olhos. Que incrível, você canta muito bem. O obrigado, canta outra. O ok. E assim o jovem Midoriya cantou outra música e logo em seguida mais uma. Depois de cantar para as outras crianças durante uns 20 minutos, o esverdeado acabou ficando meio cansado e deu um tempo da cantória. Depois de resolverem dar um tempo para Midoriya descansar, as crianças voltaram a correr e brincar pelo quarto. Enquanto Midoriya descansava, ele sentiu um leve toque em seu ombro. Vendo de onde vinha, acabou descobrindo que quem tinha cutucado ele foi uma garota que aparentava ter a mesma idade dele. Oi. Olá, você canta muito bem. Obrigado. Qual é o seu nome? Izuku Midoriya. Lembrando que nessa época o Midoriya ainda morava no Zewa. É japonês? Sim. Minha mãe é japonesa. Que legal. O meu nome também é japonês. O garoto fica mais animado com isso. Qual seria o nome da garota? Ela estava bem curioso, mas tinha vergonha de perguntar. Parando para analisar melhor a garota, Midoriya percebe que ela era incrivelmente fofa. A garota era loira e tinha 2 coques, um em cada lateral da cabeça. O esverdeado estranhou o fato de ela estar incrivelmente pálida. Além disso, a garota tinha um sorriso muito bonito. Qual é o seu nome? Himiko Toga. Seu nome é muito bonito. Pela primeira vez, ele tinha formado uma frase sem gaguejar. Obrigada. Logo em seguida, o doutor entra na sala e notifica às crianças que era hora de ir dormir. Quebra de tempo. Assim como prometido, a mãe de Midoriya apareceu no hospital bem cedo. Por sorte, após fazer alguns exames, o hospital conclui que foi apenas um alarme falso. Mas uma coisa acabou chamando a atenção dos médicos. O sangue de Midoriya era de um tipo raro. O sangue do garoto era o negativo. Bem, porque isso chamou a atenção dos médicos. No hospital havia outra garota que também tinha o tipo sanguíneo O, e ela precisava de uma doação de sangue urgente, porém não havia ninguém para doar. Senhora Inko, sim? O seu filho tem o sangue tipo O negativo, correto? Até onde eu sei, sim. Aqui no hospital temos outra garota com o mesmo tipo sanguíneo e caso não for pedir muito, a senhora autorizaria o Izuku doar um pouco de sangue para ela? Não vejo problema algum nisso. Um pequeno sorriso se forma no rosto do doutor. Já faz um tempo que ele estava procurando alguém tipo O negativo e a garota não tinha mais muito tempo. Certo. Vou preparar a sala nesse mesmo instante. Quebra de tempo. O pequeno Midoriya agora estava deitado em uma cama e ao lado da sua cama havia outra. Após um tempinho, a garota entra na sala acompanhada do doutor. Himiko? Izuku? Vocês se conhecem? Sim. Conheci ela enquanto eu estava internado. Então você vai me doar sangue, Izuku? Claro. Vou doar quanto sangue você quiser. Pequenas lágrimas se formam nos olhos da garota. Ela corre e abraça a Midoriya e diz obrigada repetidas vezes. Certo, vamos começar. Então uma agulha é espetada no braço de Midoriya e outra no braço de Toga. Passou-se um curto tempo até o sangue começar a entrar em contato com o corpo de Toga. Quando a garota sentiu o sangue de Midoriya entrando em contato com seu, ela se sentiu tão completa. Era uma sensação ótima. Ela sem dúvida ficou viciada nesse sentimento. Após o final do procedimento, o doutor retira as agulhas e leva Toga para um outro quarto, deixando os 2 Midoriyas a sós no quarto. Izuku tinha um grande sorriso no rosto. Você nem chorou quando a agulha te espetou, não é? Não. Afinal eu estava ajudando outra pessoa, eu tinha que ser forte. Faz sentido. Ela diz com um sorriso. Mãe, e se a Himiko precisar de mais sangue? Você vai doar para ela? Sim. Depois disso os 2 foram embora do hospital, mas Inko deixou o seu número com o hospital para se ocorresse algum acidente com Toga.
Até Izuku completar os seus 16 anos, ele frequentava muito o hospital para doar sangue a Toga. A garota tinha começado a se acidentar de propósito para ter mais do sangue de Midoriya. Mas isso acabou quando o esverdeado teve que mudar para o Japão. Um dos motivos de ele não querer ir para o Japão era Toga. Se ele fosse embora, quem ajudaria a garota? Ele estava prestes a desistir da viagem quando o hospital ligou avisando que haviam achado um homem com 38 anos que também tinha o sangue O, e com essa informação o garoto ficou mais tranquilo em ir viajar. Com Toga estava em sua casa quando ela pega uma faca e corta seu braço, assim fazendo jorrar muito sangue. Ela liga para uma ambulância e logo é encaminhada para o hospital. Em seu rosto tinha um enorme sorriso, afinal ela veria o seu amado. Mas esse sorriso sumiu quando ela chegou na sala de operação, pois viu que quem estava ao seu lado era um homem que ela nunca havia visto na vida e não Izuku. Ela ficou furiosa e se recusou a receber o sangue do homem. Ficou mais irritada ainda quando o doutor disse que o hospital não poderia chamar Izuku. Sem nem esperar a razão de o hospital não poder fazer o que ela queria que fosse feito, a garota correu da sala de operações. Ela se negou a receber outro sangue além do de Izuku. Em seus olhos eram visíveis algumas lágrimas. Alguns médicos tentaram pará-la, mas ela conseguiu escapar deles. Por quê? Porque você me abandonou, Izuku. Era tudo o que a pobre Toga pensava. Ao chegar em sua pequena casa, Toga começa a chorar mais e mais. Então ela finalmente decidiu ligar para Izuku. Por sorte ela tinha pego o contato dele mês passado. Após discar o número do esverdeado, Toga põe o telefone na orelha e aguarda Izuku atender. Alô? Izu, por que Sniff você não apareceu? Dizia enquanto chorava um pouco. Calma, Toga, não chora, eu vou ter que viajar para Muzutafu, no Japão. Entendi, desculpe Toga, mas eu preciso ir, qualquer coisa me liga. Tá bom, tchau Izuku. Depois de desligar o telefone, a garota deu um pequeno sorriso. Ninguém vai me separar de você, Izuku. Midoriya. Após encerrar a ligação, o esverdeado pega as suas malas e põe no táxi, depois entra no carro junto de sua mãe e de Toshinori. Ele estava um pouco triste por deixar Toga, sua grande amiga, mas não é como se eles fossem perder contato. Certamente ele ligaria para ela quando chegasse no Japão. Flashback of uma tristeza se instaurou em Midoriya após relembrar desses ocorridos do passado. Toga era uma grande amiga sua, e ele havia perdido contato com ela. Por diversas vezes ele tentará telefonar para a garota, mas segundo sua operadora o número sempre estava indisponível. Sua tristeza foi deixada de lado momentaneamente quando a recepcionista o chamou e pediu para que ele fosse para a sala 26 no segundo andar para poder se apresentar. Agora parado em frente à porta, o garoto respira fundo e dá 3 batidas na porta. Vamos lá, ele sussurra para si mesmo. 14 Visita ao hospital. Anteriormente sua tristeza foi deixada de lado momentaneamente quando a recepcionista o chamou e pediu para que ele fosse para a sala 26 no segundo andar para poder se apresentar. Agora parado em frente à porta, o garoto respira fundo e dá 3 batidas na porta. Vamos lá, ele sussurra para si mesmo. Agora Midoriya. Após esperar cerca de 2 minutos, a porta finalmente foi aberta. Quando abri a porta, dei de cara com uma criança que tinha entre 9 e 7 anos. A criança ficou um tanto confusa quando se deparou comigo ali no lado de fora da sala. Um pouco tímida, ela me questiona: olá, algum problema? Eu dei um grande sorriso e me agacho ficando na mesma altura da criança e então calmamente respondo: eu vim cantar para as crianças daqui do hospital. Após responder o garoto, ele abre um sorriso, dá pequenos pulos de alegria e pega minha mão direita, me puxando para dentro da sala. Quando adentro na sala me deparo com várias crianças sentadas com as pernas cruzadas formando um meio círculo. Dentre as crianças vejo uma figura feminina de cabelos roxos nem tanto infantil. Ao me avistar, ela dá um sorriso de canto, percebo que a criança ao lado dela era bem parecida com ela e também ficava cutucando o ombro dela. Me dirijo ao centro do círculo e puxo uma cadeira para sentar. Dou um olhar um tanto malicioso para Jiro acompanhado de uma piscadela, tipo a foto da capa. Olá crianças. Olá. Elas respondem em alto e bom som. Vejo que vocês estão bem animadas. Bem, hoje eu vim aqui cantar um pouco para vocês, assim tira um pouco do tédio, né? Já que vocês têm tanta energia sobrando, vocês vão ter que me ajudar, tá bom? Tá bom tio, qual música vocês querem cantar primeiro? Galinha Pintadinha.
Quem tem irmão menor vai entender a situação kkkk. Não pode ser outra não? Não. Ok. Apenas uma da galinha pintadinha, tá bom. Tá bom. Beleza, vamos lá. A barata diz que tem quebra de tempo, uma música depois, ufa, finalmente acabou. Qual agora? De novo. Ah não. Vamos cantar outra galerinha, não. Tá bom então né. Quebra de tempo, 3 músicas depois, certas crianças, infelizmente eu vou ter que ir. Não fiquem triste, quem sabe eu volto algum outro dia hein. Dou tchau para as crianças e saio da sala. Quando eu ia em direção ao elevador ouço a porta da sala sendo aberto e depois fechando novamente, me viro e vejo Jiro correndo em minha direção. Izuku. Espera aí. Após chegar na minha frente ela para e respira um pouco. Valeu Izuku. Pelo que? Por vir cantar aqui para as crianças do hospital. Não foi nada. Bom, eu preciso voltar para lá. Certo. Ela se aproxima de meu rosto e então me dá outro beijo na bochecha. Terceiro, a garota me olha com um olhar de confusão. Terceiro. Como assim? Bem, esse é o terceiro beijo que eu ganho na bochecha. Quantos ainda faltam para mudar o local do alvo dos seus beijos? Sem sacanagem gente, recebo um grande soco na barriga e de imediato me curvo abraçando o local da colisão. Idiota, tenho que ir. Então a garota sai correndo. Depois de um tempinho abraçando a minha barriga, finalmente volto à postura normal e continuo andando em direção ao elevador. Eu e minha boca grande. Aperto o botão do elevador e aguardo as portas se abrirem. Passo de leve a mão na bochecha em que fui beijado. Kyoka Jiro, a garota que roubou meu coração. Um sorriso bobo aparece no meu rosto enquanto adentro o elevador. Quebra de tempo, mãe cheguei. Grito enquanto passo pela porta de casa. Filho. Como foi lá com as crianças? Foi incrível mãe. Respondi ainda com um pequeno sorriso bobo no rosto, vou para o meu quarto. Tá bom. Me dirijo ao meu cômodo, fecho a porta e me jogo na cama. Pego um bloco de notas e um lápis em cima da escrivaninha e começo a escrever minha próxima música. Quebra de tempo agora. São por volta das 7 horas quando eu finalmente terminei de escrever e gravar a música. Estava um pouco cansado então coloquei a música para carregar no site de músicas, sem propaganda porque não estou ganhando nada kkkk, e vou dormir. Jiro estava em casa assistindo a um filme. O dia no hospital foi bem agitado, depois que o Izuku saiu as crianças continuaram bem agitadas. Sinto um tremer no meu bolso, pego meu celular e vejo que eu tinha uma notificação de uma música nova do Deco. Um pouco curiosa eu abro o link, conecto meu fone ao aparelho e dou play na música. Música é um céu azul tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa me deixar aqui à toa hoje, ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca, fica comigo então não me abandona, não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia, a gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós, eu estava errado e você não tem que me perdoar, mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história, tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar, não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar, o que importa é nossa alegria, vamos viver e cantar, não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar, o que importa é nossa alegria, tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa me deixa aqui à toa hoje, ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. De imediato a pergunta do esverdeado me vem à cabeça, bem, esse é o terceiro beijo que eu ganho na bochecha. Quantos ainda faltam para mudar o local do alvo dos seus beijos? Fico mais vermelha que um pimentão. É um besta, mas é o meu besta. Um sorriso bobo aparece em meu rosto. E assim eu sigo o meu dia, e ninguém vai estragá-lo. 15 Invasão ao IC. Midori. Os dias foram passando e fui fazendo pequenas apresentações em diversos locais. Em alguns deles tive a companhia de Jiro, em outros Denki foi comigo porque segundo ele não queria fazer feio na frente da Ibara. Agora estou sentada na minha carteira escrevendo uma música no meu caderno, quem sabe eu não a uso no show da UA. Que a propósito, já está chegando. Sou cortado da minha linha de pensamento por Aizawa, que acaba de entrar na sala. A primeira aula do dia seria dele.
Alunos, assim como eu já havia avisado, hoje teremos uma aula especial no IC. Peço que todos se dirijam ordenadamente até a área externa da escola. Lá os ônibus estarão esperando por nós. Sim, senhor. Então fomos em direção aos ônibus. O trajeto foi bem organizado. É óbvio que foi por conta de Ida estar cuidando de tudo. Para ser sincero, fiquei bem animado com as aulas no IC. Alguns dos alunos, como a Mina, não precisavam tanto dessas aulas, mas por outro lado há alunos iguais a mim. Dentro do ônibus não conversamos muito. Reparo que vários alunos estavam escrevendo coisas em um caderno. Provavelmente são músicas que eles estão pensando em usar no show da UA. Seguindo o exemplo dos demais, pego meu fone e coloco no meu ouvido, e vou trabalhar na minha música. Depois de alguns minutos escrevendo, sinto alguém puxando um dos meus fones e descubro que era Denk. Quando eu olho para ele, ele me sinaliza um assento vazio ao seu lado. Dou uma leve olhada para Jiro, que estava sentada no banco ao lado do meu. A garota estava dormindo, então não vi problema em deixá-la sozinha alguns segundos. Ponho meu caderno sobre meu banco e dirijo ao banco ao lado do loiro e me sento. Dou um ui-five com ele e então começamos a conversar. Então Denk me chamou porque... Cara, eu me senti muito mal com o assunto do show da UA. Por minha causa você vai ter que encerrar aquele show enorme. Então falei com a Isava e ele disse que podemos finalizar em um dueto. Claro que só se você quiser. Sem dúvida, dividir o palco com alguém seria bem mais tranquilo do que ter todos os olhares focados em mim. Encaro Denk, que aguardava pela minha resposta, e então meu olhar desvia para o meu caderno. Eu gostaria muito de cantar aquela música. Denk, eu sou interrompido por Ida, que avisava que havíamos chegado no nosso destino. Me levanto do banco e acordo Jiro, e então descemos juntos do ônibus. Os alunos formaram duas filas ao lado de fora do ônibus, uma fila feminina e outra masculina, e assim nós entramos na IC. Quando entramos, demos de cara com um lugar relativamente grande. Os alunos estavam bem animados, teve até a presença do cantor 13. Os passos de dança dele definitivamente são de outro mundo. Faziam uns 10 minutos que estávamos tendo aula, até que uma enorme onda sonora arrebenta uma das paredes da estrutura. Tremo de medo. Coisa boa daí não vem, afinal é estritamente proibido soltar ondas sonoras em lugares públicos, a menos que você tenha uma autorização específica. Os alunos ficam todos encarando o buraco recém-criado na parede, quando dele saem vários cantores de 5 categoria, junto de um cara com várias mãos falsas pregadas ao corpo. Reparo que ao seu lado havia uma figura encapuzada. Achei aquilo muito estranho, e secretamente rezei para que fizesse parte de um teste surpresa de Aizava. Uou, quem são aqueles? São outros instrutores? Não, eles são realmente perigosos. 13 evacuem as crianças do local. 13 junto dos demais alunos vai em direção à porta e a empurra. Para o desespero de todos, a porta estava emperrada. Cadê ele? Cadê o Almigt? Vou desmascará-lo para o mundo inteiro e subir um pouco a fama e ganhar algum dinheiro. Tenha calma, Shigaraki-senpai. A voz definitivamente era de uma garota. Permita a exibição de anúncios no nosso site. Parece que você está usando um bloqueador de anúncios. Contamos com a publicidade para ajudar a financiar nosso site. História Midoriya X Jiro, O Caminho da Fama, Invasão ao IC, escrita por Dabi Fogoso. Notas do autor. Bem galera, depois de um longo tempo eu voltei. Kkkk. Primeiro eu já peço desculpas adiantas, em minha opinião o capítulo não ficou muito bom. Mas eu não queria ficar mais tempo sem atualizar. Prometo que no próximo cap eu me esforço mais para trazer um conteúdo mais decente. Novamente pedindo desculpas, esse capítulo é mais para mostrar que a FIC não morreu. Bom, boa leitura. Capítulo 15, Invasão ao IC. Midoriya. Os dias foram passando e fui fazendo pequenas apresentações em diversos locais. Em alguns deles tive a companhia de Jiro, em outros Denk foi comigo porque, segundo ele não queria fazer feio na frente da Ibara. Agora estou sentada na minha carteira escrevendo uma música no meu caderno. Quem sabe eu não a uso no show da UA. Que, a propósito, já está chegando. Sou cortado da minha linha de pensamento por Aizawa, que acaba de entrar na sala. A primeira aula do dia seria dele. Alunos, assim como eu já havia avisado, hoje teremos uma aula especial no IC. Peço que todos se dirijam ordenadamente até a área externa da escola. Lá os ônibus estarão esperando por nós. Sim, senhor. Então fomos em direção aos ônibus. O trajeto foi bem organizado. É óbvio que foi por conta de Ida estar cuidando de tudo.
Para ser sincero, fiquei bem animado com as aulas no IC. Alguns dos alunos, como a Mina, não precisavam tanto dessas aulas, mas por outro lado há alunos iguais a mim. Dentro do ônibus não conversamos muito. Reparo que vários alunos estavam escrevendo coisas em um caderno. Provavelmente são músicas que eles estão pensando em usar no show da UA. Seguindo o exemplo dos demais, pego meu fone e coloco no meu ouvido, e vou trabalhar na minha música. Depois de alguns minutos escrevendo, sinto alguém puxando um dos meus fones e descubro que era Denk. Quando eu olho para ele, ele me sinaliza um assento vazio ao seu lado. Dou uma leve olhada para Jiro, que estava sentada no banco ao lado do meu. A garota estava dormindo, então não vi problema em deixá-la sozinha há alguns segundos. Ponho meu caderno sobre meu banco e dirijo ao banco ao lado do loiro e me sento. Dou um ui-five com ele e então começamos a conversar. Então Denk me chamou por quê? Cara, eu me senti muito mal com o assunto do show da UA. Por minha causa você vai ter que encerrar aquele show enorme. Então falei com a Isava e ele disse que podemos finalizar em um dueto. Claro que só se você quiser. Sem dúvida, dividir o palco com alguém seria bem mais tranquilo do que ter todos os olhares focados em mim. Encaro Denk, que aguardava pela minha resposta, e então meu olhar desvia para o meu caderno. Eu gostaria muito de cantar aquela música. Denk, eu sou interrompido por Ida, que avisava que havíamos chegado no nosso destino. Me levanto do banco e acordo Jiro, e então descemos juntos do ônibus. Os alunos formaram duas filas ao lado de fora do ônibus, uma fila feminina e outra masculina, e assim nós entramos na IC. Quando entramos, demos de cara com um lugar relativamente grande. Os alunos estavam bem animados, teve até a presença do cantor 13. Os passos de dança dele definitivamente são de outro mundo. Faziam uns 10 minutos que estávamos tendo aula, até que uma enorme onda sonora arrebenta uma das paredes da estrutura. Tremo de medo. Coisa boa daí não vem, afinal é estritamente proibido soltar ondas sonoras em lugares públicos, a menos que você tenha uma autorização específica. Os alunos ficam todos encarando o buraco recém-criado na parede, quando dele saem vários cantores de 5 categoria, junto de um cara com várias mãos falsas pregadas ao corpo. Reparo que ao seu lado havia uma figura encapuzada. Achei aquilo muito estranho, e secretamente rezei para que fizesse parte de um teste surpresa de Aizawa. Uou, quem são aqueles? São outros instrutores? Não, eles são realmente perigosos. 13 evacuem as crianças do local. 13 junto dos demais alunos vai em direção à porta e a empurra. Para o desespero de todos, a porta estava emperrada. Cadê ele? Cadê o Almigt? Vou desmascará-lo para o mundo inteiro e subir um pouco a fama e ganhar algum dinheiro. Tenha calma, Shigaraki-senpai. A voz definitivamente era de uma garota. A Aizawa pediu para que Kaminari mandasse uma mensagem para o diretor da escola, e a resposta veio quase de imediato: estamos a caminho. Estava tudo bem tenso quando Shigaraki teve uma ideia brilhante. Se eu derrotar cada membro da melhor escola do mundo, minha popularidade aumenta, certo? Talvez o ser encapuzado, que até o momento parecia totalmente desinteressado no assunto, levantou levemente a cabeça, olhando para cada um dos alunos. Então chegou minha vez. Por algum motivo seu olhar se fixou em mim. Reparei que o tal ser tinha olhos amarelos. Izu. Permita a exibição de anúncios no nosso site. Parece que você está usando um bloqueador de anúncios. Contamos com a publicidade para ajudar a financiar nosso site. História Midoriya X Jiro, O Caminho da Fama, Invasão ao IC, escrita por Dabi Fogoso. Notas do autor. Bem galera, depois de um longo tempo eu voltei. Kkkk. Primeiro eu já peço desculpas adiantas, em minha opinião o capítulo não ficou muito bom. Mas eu não queria ficar mais tempo sem atualizar. Prometo que no próximo cap eu me esforço mais para trazer um conteúdo mais decente. Novamente pedindo desculpas, esse capítulo é mais para mostrar que a FIC não morreu. Bom, boa leitura. Capítulo 15, Invasão ao IC. Midoriya. Os dias foram passando e fui fazendo pequenas apresentações em diversos locais. Em alguns deles tive a companhia de Jiro, em outros Denk foi comigo porque, segundo ele não queria fazer feio na frente da Ibara. Agora estou sentada na minha carteira escrevendo uma música no meu caderno, quem sabe eu não a uso no show da UA. Que, a propósito, já está chegando. Sou cortado da minha linha de pensamento por Aizawa, que acaba de entrar na sala. A primeira aula do dia seria dele.
Alunos, assim como eu já havia avisado, hoje teremos uma aula especial no IC. Peço que todos se dirijam ordenadamente até a área externa da escola. Lá os ônibus estarão esperando por nós. Sim, senhor. Então fomos em direção aos ônibus. O trajeto foi bem organizado. É óbvio que foi por conta de Ida estar cuidando de tudo. Para ser sincero, fiquei bem animado com as aulas no IC. Alguns dos alunos, como a Mina, não precisavam tanto dessas aulas, mas por outro lado há alunos iguais a mim. Dentro do ônibus não conversamos muito. Reparo que vários alunos estavam escrevendo coisas em um caderno. Provavelmente são músicas que eles estão pensando em usar no show da UA. Seguindo o exemplo dos demais, pego meu fone e coloco no meu ouvido, e vou trabalhar na minha música. Depois de alguns minutos escrevendo, sinto alguém puxando um dos meus fones e descubro que era Denk. Quando eu olho para ele, ele me sinaliza um assento vazio ao seu lado. Dou uma leve olhada para Jiro, que estava sentada no banco ao lado do meu. A garota estava dormindo, então não vi problema em deixá-la sozinha alguns segundos. Ponho meu caderno sobre meu banco e dirijo ao banco ao lado do loiro e me sento. Dou um ui-five com ele e então começamos a conversar. Então Denk me chamou porque... Cara, eu me senti muito mal com o assunto do show da UA. Por minha causa você vai ter que encerrar aquele show enorme. Então falei com a Isava e ele disse que podemos finalizar em um dueto. Claro que só se você quiser. Sem dúvida, dividir o palco com alguém seria bem mais tranquilo do que ter todos os olhares focados em mim. Encaro Denk, que aguardava pela minha resposta, e então meu olhar desvia para o meu caderno. Eu gostaria muito de cantar aquela música. Denk, eu sou interrompido por Ida, que avisava que havíamos chegado no nosso destino. Me levanto do banco e acordo Jiro, e então descemos juntos do ônibus. Os alunos formaram duas filas ao lado de fora do ônibus, uma fila feminina e outra masculina, e assim nós entramos na IC. Quando entramos, demos de cara com um lugar relativamente grande. Os alunos estavam bem animados, teve até a presença do cantor 13. Os passos de dança dele definitivamente são de outro mundo. Faziam uns 10 minutos que estávamos tendo aula, até que uma enorme onda sonora arrebenta uma das paredes da estrutura. Tremo de medo. Coisa boa daí não vem, afinal é estritamente proibido soltar ondas sonoras em lugares públicos, a menos que você tenha uma autorização específica. Os alunos ficam todos encarando o buraco recém-criado na parede, quando dele saem vários cantores de 5 categoria, junto de um cara com várias mãos falsas pregadas ao corpo. Reparo que ao seu lado havia uma figura encapuzada. Achei aquilo muito estranho, e secretamente rezei para que fizesse parte de um teste surpresa de Aizava. Uou, quem são aqueles? São outros instrutores? Não, eles são realmente perigosos. 13 evacuem as crianças do local. 13 junto dos demais alunos vai em direção à porta e a empurra. Para o desespero de todos, a porta estava emperrada. Cadê ele? Cadê o Almighty? Vou desmascará-lo para o mundo inteiro e subir um pouco a fama e ganhar algum dinheiro. Tenha calma, Shigaraki-senpai. A voz definitivamente era de uma garota. A Isava pediu para que Kaminari mandasse uma mensagem para o diretor da escola, e a resposta veio quase de imediato: estamos a caminho. Estava tudo bem tenso quando Shigaraki teve uma ideia brilhante. Se eu derrotar cada membro da melhor escola do mundo, minha popularidade aumenta, certo? Talvez o ser encapuzado, que até o momento parecia totalmente desinteressado no assunto, levantou levemente a cabeça, olhando para cada um dos alunos. Então chegou minha vez. Por algum motivo seu olhar se fixou em mim. Reparei que o tal ser tinha olhos amarelos. Izu. O ser corre em minha direção, deixando todos em estado de choque. No meio da correria, o capuz acaba caindo, revelando cabelos loiros de uma bela garota. Aquela era Toga. Antes que eu pudesse agir, percebi que já estava no chão com a garota sentada sobre meu abdômen. Eu iria pedir para que ela saísse, porém, a ação da garota me deixou mais paralisado do que eu já estava. Ela puxou uma faca da cintura e lentamente pressionou sobre meu peito. Antes de a faca perfurar minha pele, a garota recebe um chute na região do tórax e voou longe. Olhando na direção de onde veio o chute, avisto Jiro com o rosto um tanto vermelho. Não sei dizer se era raiva, vergonha ou até ciúmes. Lancei-lhe um pequeno sorriso de agradecimento e a Roxeada prontamente virou a cabeça para um lado e emitiu um if. Provavelmente era uma mistura dos 3 sentimentos. A loira tinha um sorriso um tanto sádico mesmo após se chocar contra a parede.
Ela murmurou algo como eu preciso do sangue do Izu. Chega. Traga um gnomo. Os acompanhantes do invasor trouxeram uma imensa caixa de som, para ser mais exato 4 caixas. Não tenho muito tempo a perder com crianças imundas. Vamos acabar logo com isso. De suas costas ele puxa uma guitarra. Olho bem e a reconheço de algum lugar. Aquela guitarra tinha o mesmo detalhe que a minha. Seria ela. Seria ela a grande Alforone. Antes que eu pudesse pensar mais, Shigaraki solta uma nota estridente. Com o poder amplificado pela caixa, soltou uma onda de som gigantesca. Já tinha começado a me despedir mentalmente de todos meus entes queridos. Fecho os olhos quando sinto uma outra onda de som, mas essa vinha da minha retaguarda. As ondas de som se colidem e a estrutura se abala. Olhando para trás vejo Almighty. Eu cheguei. Caí dentro a grande número 1. Uma imensa batalha estava prestes a começar quando vários outros cantores chegaram no recinto. Arre. Tinha que trazer reforços, não é? Maldito Almighty. O intruso puxa de seu bolso um celular e segundos depois um barulho de carro derrapando se espalha pelo local. Então no buraco por onde os invasores entraram era possível ver um Camaro preto que dá 2 buzinadas. Veio bem rápido em Kurorogi. Então Toga e Shigaraki fogem. Sim, eles largaram todos os invasores de Kintaki. Resumindo, a polícia chegou e prendeu os cantores fora da lei. Shigaraki e Toga fugiram. E o que eu ganhei? Bem, um incrível desentendimento com Jiro. Ela continua brava. Voltamos ao ônibus depois de uma pequena consulta com alguns paramédicos. Já no ônibus me sentei ao lado de Denki, pois o meu lugar antigo, ao lado de Jiro, já tinha sido ocupado por uma de suas amigas. Cara, que dia, hein? Nem me fale. E então? Vai querer fazer o dueto? Eu, 16 Festival à parte. Anteriormente voltamos ao ônibus depois de uma pequena consulta com alguns paramédicos. Já no ônibus me sentei ao lado de Denki, pois o meu lugar antigo, ao lado de Jiro, já tinha sido ocupado por uma de suas amigas. Cara, que dia, hein? Nem me fale, Kaminari. E ai? Vai querer fazer o dueto? Midoriya, agora, eu não vou. Certo, agente vacante. Pera. Você não quer? Não. Se quiser ser um grande cantor um dia, vou ter que me esforçar ao máximo. Eu darei 100% de mim. Isso foi bem inesperado. Jurava que você iria ficar ultra empolgado, afinal você é bem tímido. Pois é. Começo a viajar no mundo da lua enquanto observava a linda garota de cabelos rojos. Ela ficou brava. Pergunta o loiro após reparar que eu estava fitando a garota. Sim, não sei o que fazer. Se você estiver disposto, declara uma música para ela no festival. Declarar uma música para ela. Isso. Mas vai chamar bastante atenção, né? Com certeza. Eu preciso pensar a respeito. Claro, só não enrola muito ou alguém pode tomar o seu lugar. Ok. O tempo voou, e logo a véspera do show da UA havia chegado. Nesse meio tempo eu e Jiro continuamos bem afastados. De vez em quando eu mandava mensagem, mas ela me deixava no vácuo. Atualmente estou sentado na sala de aula, ouvindo ao professor Aizawa explicar sobre o show de amanhã. Resumindo, todos os alunos se apresentarão, a primeira fase será em trios, só passo um aluno por batalha. A plateia irá votar no que mais gostou, o que tiver mais votos passa. São ao todo 3 rodadas, as de trio, as de dupla e o solo. E no final alguns alunos escolhidos pelo professor, eu e Denki estamos na lista, se apresentam e assim se encerra o festival. Simples, não? Errado, pelo menos não estava simples para mim. Minha música não está pronta, o que eu faço? Começo a recordar minhas conversas com Jiro, antes do incidente. Pensar naquela garota sempre me anima. Estranhamente me vem à cabeça uma de nossas conversas fúteis. Flashback com estava voltando para casa com Jiro. Estávamos no trem. Naquele dia em particular, estava muito barulho. Eu não escutava o que ela dizia e vice-versa. Então tive uma ideia. Puxei meu celular do bolso e mandei uma mensagem para a garota. Barulho, né? KKKK. O que me surpreendeu, por assim dizer, foi o nome que estava salvo no contato. Sentindo seu celular tremendo, a garota também a tira do bolso. Pude ver que a minha mensagem estava lá, barra de notificações. Vagalume, barulho, né? Foi o que eu li. A curiosidade veio instantaneamente. E logo perguntei, por mensagem, por que vagalume? Pude perceber que a garota ficou um pouco corada e logo digitou a resposta.
Bem, vagalumes sempre me fazem sorrir, e você também. O resto do caminho não trocamos nenhuma palavra, ou melhor dizendo mensagem. Flashback off, é isso. Digo bem animado, acabei falando em voz alta e recebi uma bronca enorme do Aizawa por ter interrompido a sua explicação. Em uma parte reservada de meu caderno apenas para músicas, começo a rabiscar algumas ideias. E assim eu até o horário do intervalo, rabiscando ideias. Na volta do intervalo, reparei que Denki me parecia bem animado, então fui falar com ele. Ei Denki. Está bem animado hoje, hein? Tá tão na cara assim. Bem, eu resolvi ter uma atitude mais cavaleira e escrevi uma rima para Ibara. Sério? E como ela reagiu? Eu não sei. Escrevi em um papel, entreguei para ela e saí correndo. Uou, atitude bem cavaleira sua, hein? Não enche. Agora vou finalizar minha música para o show, falou. Falou. Permita a exibição de anúncios no nosso site. Parece que você está usando um bloqueador de anúncios. Contamos com a publicidade para ajudar a financiar nosso site. História Midoriya X Giro, O Caminho da Fama. Festival UE Parte 1, escrita por Dabi Fogoso. Notas do autor. Ei galerinha, desculpe pela demora. Não vou enrolar muito, então bora para o Capitão. Capítulo 16. Festival UE Parte 1. Anteriormente voltamos ao ônibus depois de uma pequena consulta com alguns paramédicos. Já no ônibus me sentei ao lado de Denki, pois o meu lugar antigo, ao lado de Jiro, já tinha sido ocupado por uma de suas amigas. Cara, que dia, hein? Nem me fale Kaminari. E ai? Vai querer fazer o dueto? Midoriya, agora, eu não vou. Certo, a gente vai cantar. Você não quer? Não. Se quiser ser um grande cantor um dia, vou ter que me esforçar ao máximo. Eu darei 100% de mim. Isso foi bem inesperado. Jurava que você iria ficar ultra empolgado, afinal você é bem tímido. Pois é. Começo a viajar no mundo da lua enquanto observava a linda garota de cabelos rojos. Ela ficou brava. Pergunta o loiro após reparar que eu estava fitando a garota. Sim, não sei o que fazer. Se você estiver disposto, declara uma música para ela no festival. Declarar uma música para ela. Isso. Mas vai chamar bastante atenção, né? Com certeza. Eu preciso pensar a respeito. Claro, só não enrola muito ou alguém pode tomar o seu lugar. Ok. O tempo voou, e logo a véspera do show da UA havia chegado. Nesse meio tempo eu e Jiro continuamos bem afastados. De vez em quando eu mandava mensagem, mas ela me deixava no vácuo. Atualmente estou sentado na sala de aula, ouvindo ao professor Aizawa explicar sobre o show de amanhã. Resumindo, todos os alunos se apresentarão, a primeira fase será em trios, só passa um aluno por batalha, a plateia irá votar no que mais gostou, o que tiver mais votos passa. São ao todo 3 rodadas, as de trio, as de dupla e o solo. E no final alguns alunos escolhidos pelo professor, eu e Denki estamos na lista, se apresentam e assim se encerra o festival. Simples, não? Errado, pelo menos não estava simples para mim. Minha música não está pronta, o que eu faço? Começo a recordar minhas conversas com Jiro, antes do incidente. Pensar naquela garota sempre me anima. Estranhamente me vem à cabeça uma de nossas conversas fúteis. Flashback com estava voltando para casa com Jiro, estávamos no trem e, naquele dia em particular, estava muito barulho. Eu não escutava o que ela dizia e vice-versa. Então tive uma ideia. Puxei meu celular do bolso e mandei uma mensagem para a garota. Barulho, né? KKKK. O que me surpreendeu, por assim dizer, foi o nome que estava salvo no contato. Sentindo seu celular tremendo, a garota também a tira do bolso. Pude ver que a minha mensagem estava lá, barra de notificações. Vagalume barulho, né? Foi o que eu li. A curiosidade veio instantaneamente. E logo perguntei, por mensagem, por que vagalume? Pude perceber que a garota ficou um pouco corada e logo digitou a resposta. Bem, vagalumes sempre me fazem sorrir, e você também. O resto do caminho não trocamos nenhuma palavra, ou melhor dizendo mensagem. Flashback off, é isso. Digo bem animado, acabei falando em voz alta e recebi uma bronca enorme do Aizawa por ter interrompido a sua explicação. Em uma parte reservada de meu caderno apenas para músicas, começo a rabiscar algumas ideias. E assim eu até o horário do intervalo, rabiscando ideias.
Na volta do intervalo, reparei que Denki me parecia bem animado, então fui falar com ele. Ei Denki. Está bem animado hoje, hein? Tá tão na cara assim. Bem, eu resolvi ter uma atitude mais cavaleira e escrevi uma rima para Ibara. Sério? E como ela reagiu? Eu não sei. Escrevi em um papel, entreguei para ela e saí correndo. Uou, atitude bem cavaleira sua, hein? Não enche. Agora vou finalizar minha música para o show, falou. Falou. Viro em direção à minha carteira e no acaba percebendo que alguém estava me fitando, giro. Meu olhar cruzou com o dela, ficamos alguns segundos parados se encarando, até ela mostrar a língua e desviar o olhar. Suspiro e volto ao meu lugar. E assim passaram-se os restos das aulas. Chegando em casa, dei um olá à minha mãe e a Toshinori e logo em seguida me fechei em meu quarto. Abro meu caderno na parte dos rabiscos e dou uma olhada no de hoje. Só falta organizar tudo. Time Skip, Izuko. Você vai se atrasar. Dou um pulo da cama assustado e, vendo que estava bem atrasado, corro para o banheiro, escovo os dentes bem rápido, me despido de minha mãe, pego um pão com mortadela e saio de casa correndo em direção à estação. Em todos os lugares havia algum anúncio sobre o festival. Chegando na escola recebi uma imensa bronca do professor Aizawa pela demora. Agora estamos todos no palco nos apresentando um a um. Quando chegou a minha vez eu gaguejei bastante, mas não travei, o que é um avanço. Os sorteios foram feitos logo em seguida. Fiquei um tanto surpreso com os meus oponentes. Para relaxar comecei a prestar um pouco mais de atenção às apresentações. Teve um garoto de cabelos roxos do departamento geral que cantava muito bem, mas por não gostar de tocar instrumentos, acabou tendo uma desvantagem no exame de admissão e não entrou para o curso de música, mas mesmo assim ele conseguiu passar para a próxima fase. Também teve uma garota do curso de suporte que usou a apresentação para demonstrar vários de seus aparelhos como caixas de som, microfones etc. Essa garota infelizmente não deu muita sorte e acabou reprovando, mas ela não parecia desanimado, muito pelo contrário. Depois de algumas apresentações chegou a vez da 1B, eu não estava muito interessado, ao contrário de Denki, que não sossegou enquanto Ibara não subiu ao palco. Ela se apresentou junto com um menino que eu nunca tinha reparado na escola e para fechar o trio, a sorteado foi a Kaburi. A maior parte do público não tinha muita fé na música dela, isso mudou quando ela subiu no palco e começou a cantar. Pupila, eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora eu penso o dia inteiro só. Ele faz minha pupila dilatar, sabe? Depois que eu te conheci ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você, viu? O nosso som é parecido, será que isso é obra do destino? Pensando bem, contigo até combino, eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora eu penso o dia inteiro só. Ele faz minha pupila dilatar, faz de conta que eu te conheço bem, quero algum atalho pra te convencer que a gente se combina, só você não vê, mas eu vejo a ensaio no espelho pra tentar ligar, invento mil acasos pra te esbarrar por aí, não sei o que eu faço, eu quero mais de ti, eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora eu penso o dia inteiro só. Ele faz minha pupila dilatar, é bom demais querer alguém, eu quero você, eu quero você, eu quero você, ah, é bom demais querer alguém e é você que eu quero e é você que eu quero, e é dizer pra ele que eu quero aquele beijo que eu sei guardar segredo, ninguém precisa nem desconfiar que ele faz minha pupila dilatar. Eu dei uma leve adaptará na música para ela se encaixar melhor. A plateia ficou bem animada quando ela terminou de cantar e o local se encheu de palmas e assobios. Denki ficou bem para baixo, pois não entendeu que a indireta era para ele, mas depois que Ibara terminou de cantar, ela lançou uma piscadela para ele e aí ele entendeu. Quem acabou ganhando foi Ibara. Então se seguiram algumas outras apresentações, como a de Mina que cantou e Can't Stop the Feeling. Na minha opinião a música combinou bastante com ela. No mesmo grupo dela estava a Yoma que cantou e Can't Stop Toshi, uma música de autoria totalmente dele, e junto deles estava uma garota do departamento geral que cantou relativamente bem. Qual passou foi Mina. Eu estava um pouco distraído quando enfim foi anunciado a próxima apresentação. Próximos alunos: Tetsu Kirishima, Kyo Kajiro,